Como abordar mulheres com citologia mostrando atipias de células glandulares, favorecendo neoplasia com colposcopia normal, conização, curetagem da cervical ou repetir a citologia. O termo células glandulares atípicas foi introduzido pelo. Naquela ocasião, não havia a divisão em subcategorias e eram todas as atipias glandulares, exceto o adenocarcinoma in situ, agrupadas como células glandulares atípicas de significado indeterminado. Na revisão do sistema Bethesda em 2001, essa categoria diagnóstica foi dividida em duas subcategorias: AGC sem outra especificação, do termo em inglês No Other Specification, ou AGC favorecendo neoplasia. Em 2006, foi publicada a nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos e condutas clínicas preconizadas, que também introduziu no Brasil o termo células glandulares atípicas, mas dividiu em subcategorias diferentes das subcategorias do sistema Bethesda. Então, elas foram classificadas como AGC possivelmente não neoplásicas ou AGC em que não se pode afastar lesão de alto grau. Na revisão do sistema Bethesda de 2014, foram mantidas as duas subcategorias do AGC, mas foi aumentado o limite a partir do qual deveria ser necessária a investigação endometrial quando presentes células endometriais no esfregaço. E em 2018, a Sociedade Brasileira de Citopatologia passou a adotar as duas subcategorias existentes no sistema Bethesda. Então, hoje no Brasil deve ser utilizado o termo AGC, referindo-se a células glandulares atípicas, mas dividido em duas subcategorias, sem outra especificação e favorecendo neoplasia. E por que o diagnóstico de AGC é um problema para o citopatologista? Em primeiro lugar, é uma atipia muito infrequente. Na literatura, ela está descrita em 0,08 a 2,5% dos casos de todas as mulheres que submetem-se ao rastreio citológico. Essa grande variação se deve ao tipo de população, mas também à expertise dos citopatologistas. Em geral, por conta dessa infrequência, há uma pouca familiaridade com as alterações glandulares e sobreposição com doença escamosa. Por exemplo, na ocupação glandular, as células escamosas podem simular a forma de uma célula glandular, as atipias reativas, a própria metaplasia imatura e lesões no limite entre o endocérvix e o endométrio. Por conta dessas dificuldades, observa-se uma fraca concordância interobservador, de cerca de 30% na maioria dos estudos, versus, por exemplo, 60% de concordância interobservador, quando a categoria analisada é a lesão de alto grau. E por que o diagnóstico de AGC é um problema para os clínicos? Tem-se observado um aumento relativo das doenças glandulares frente às escamosas, o que pode ser decorrente da prevenção com vacinas, mas também por um aumento do diagnóstico de doenças glandulares, pelo aumento da experiência dos citopatologistas com esse diagnóstico. Também, apesar da atipia ser glandular, ela pode representar uma doença escamosa ou glandular, endometrial ou até extrauterina, além de condições benignas. O risco de doença é significativo em 3, 6 e até 15 anos. E a doença glandular também é uma limitação para o colposcopista. Em primeiro lugar, porque a biópsia dirigida, na maioria das vezes, vai encontrar uma doença escamosa e isso não exclui a doença glandular. Também a maior parte das lesões glandulares encontra-se dentro do canal endocervical, uma área de difícil acesso ao colposcopista. Provavelmente, na ausência de atipia escamosa, não se verão achados anormais, porque a doença glandular não é de fácil reconhecimento. Existe a possibilidade de lesões multifocais, então encontrar uma lesão não significa que não pode haver outras lesões mais internamente no canal. E os achados anormais podem estar presentes na zona de transformação
à semelhança do observado na doença escamosa. Isso é um facilitador. Aqui alguns casos para mostrar que nem sempre a gente reconhece a doença glandular, mas que a gente pode suspeitar dela. Por exemplo, nesse caso, tem um epitélio acetobranco denso no lábio anterior, apesar da sua superfície lisa, simulando uma doença escamosa, ela está bem no meio do epitélio glandular evertido. A biópsia mostrou um adenocarcinoma in situ. Aqui é um outro caso em que, à primeira vista, não havia uma lesão na ectocervice e, explorando a junção escamocolunar, a gente pode observar um epitélio glandular exuberante, hipertrofiado e acetobranco. É claro que essa suspeita só foi feita porque a citologia mostrava um AGC favorecendo neoplasia. Esse outro caso é uma lesão tipicamente escamosa, toda na ectocervice, uma lesão de alto grau. A biópsia mostrou uma NIC3 com adenocarcinoma in situ. Essa não foi suspeitada na citologia inicial, nem na colposcopia. Esse outro caso é completamente normal, com a AGC favorecendo neoplasia e não são vistas alterações. E esse outro caso também não se vê nenhuma alteração no início do canal onde está situado o epitélio glandular. Ambas foram submetidas a procedimentos excisionais com confirmação diagnóstica de adenocarcinoma in situ. E quais são as recomendações para mulheres com citologia AGC favorecendo neoplasia em outros países? Nos Estados Unidos, na revisão de suas diretrizes em 2012, é recomendado a colposcopia com amostra endocervical, e eles não especificam o tipo de amostra e o método de obtenção, mas recomendam em todas as pacientes com AGC favorecendo neoplasia um procedimento excisional diagnóstico. No Canadá, também em 2012, as diretrizes para aquele país recomendam a colposcopia com curetagem endocervical em todas as pacientes com atipia glandular e no AGC favorecendo neoplasia, um procedimento excisional diagnóstico independente do aspecto colposcópico. E na França, a revisão de suas diretrizes em 2016 recomenda que seja feito um teste de DNA-HPV antes de encaminhar para a colposcopia. Esse estudo brasileiro procurou avaliar a contribuição do teste DNA-HPV em mulheres com citologia de atipias glandulares. É um estudo brasileiro, o que aumenta sua relevância para nós, porque reflete a experiência dos nossos citopatologistas, nossos colposcopistas, e a prevalência de doença deve ser parecida com a maioria das cidades brasileiras. O que eu gostaria de ressaltar nesse estudo são os valores preditivos. Os valores preditivos positivo e negativo na situação nas mulheres com AGC sem outra especificação mostraram, respectivamente, 29% e 97%. O que isso significa? Que mulheres com AGC sem outra especificação com um teste de HPV positivo têm cerca de 30% de probabilidade de ter uma NIC2 ou pior. Já quando esse teste é negativo, a probabilidade dessa mulher ter uma lesão significativa é menor do que 3%, mostrando que o teste ele contribui mais, ele é mais valioso para o clínico quando ele é negativo. Já quando ele é aplicado a mulheres com AGC favorecendo neoplasia, o valor preditivo positivo aumenta para 66% e o negativo para 60%. O que isso quer dizer? Que em mulheres com AGC favorecendo neoplasia, se o teste for positivo, a probabilidade dela ter uma lesão é de 66% e caso o teste mostre-se negativo, a probabilidade dela ter uma NIC2 ou pior cai para 60%. Os autores discutem essa piora de desempenho pelo fato desse grupo de mulheres terem lesões endometriais e adenocarcinoma do tipo gástrico. E o que dizem as diretrizes brasileiras? Em primeiro lugar, elas não diferenciam as subcategorias AGC em suas recomendações.
A recomendação é de que deve ser feita a citologia endocervical ou curetagem e avaliação endometrial, curetagem endocervical e avaliação endometrial em mulheres com 35 anos ou mais, ou naquelas com sintomas menstruais, ou ainda naquelas com sugestão de origem endometrial na citologia. Devem ser feitas biópsias das lesões observadas. No caso de diagnóstico de NIC2 ou 3, ainda deve-se excluir doença glandular simultânea. E se a citologia do material obtido no mesmo momento da colposcopia for negativa, a mulher deverá ser seguida com citologia semestral na unidade secundária. Após 2 anos com exames semestrais normais, a paciente deve retornar ao rastreamento trienal. E o que representa o diagnóstico de células glandulares atípicas no Brasil? Esse diagnóstico foi encontrado em 0,18% do total dos exames realizados em 2015 e 4,7% dos exames alterados. Já no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, de 2007 a junho de 2019, que é o período em que recebemos esse diagnóstico, de um total de 3.062 mulheres recebidas, 263 foram recebidas, apenas 263 foram recebidas com o diagnóstico de células glandulares atípicas, o que representou 0,08% do total das mulheres recebidas. E os diagnósticos finais em mulheres com essa citologia à entrada. Na maioria dos casos, não havia nenhuma doença, o diagnóstico final foi negativo. Em 4% foram encontrados pólipos, seja da endocérvice, seja do endométrio. Em 12%, lesão de baixo grau. Em 11%, lesão de alto grau. 3% adenocarcinoma in situ, 3% câncer. Ou seja, em cerca de 17% dos casos havia uma doença significativa. E qual é o desempenho da citologia endocervical, que é o método recomendado nas diretrizes brasileiras e que existe pouca evidência de sua efetividade nos casos de atipia glandular? Esse é um levantamento feito como parte de um trabalho de conclusão do curso de especialização de uma aluna nossa, do Fernandes Figueira, em que foram analisados de 2007 a 2018 79 pacientes que tinham colposcopia normal e tinham uma citologia de entrada positiva para lesão de alto grau, AGC ou adenocarcinoma in situ. O padrão ouro foi utilizado, como padrão ouro foi utilizado a histologia de um procedimento excisional ou o segmento até 2 anos com citologia e colposcopia. E quando analisados todos os casos, a citologia endocervical mostrou um valor preditivo positivo de 82% e um valor preditivo negativo de 96%. O que isso significa? Que, na ausência de lesão visível, na presença de uma citologia inicial sugerindo uma lesão precursora ou um AGC, e a nova citologia colhida no primeiro momento da colposcopia sendo positiva, ou seja, mantendo o diagnóstico inicial ou pior, em 82% dos casos, de fato, havia uma lesão. E o negativo significa que nessas mulheres recebidas com essas citologias, se a citologia colhida no momento da colposcopia foi negativa, a probabilidade dela não ter lesão é de 96%, ou seja, apenas 4% com lesão, e isso pode ser detectado ao longo do segmento. Aqui um outro levantamento com apenas 35 casos de mulheres com citologia de atipia glandular, seja adenocarcinoma in situ ou AGC, o valor preditivo positivo foi de 100% e o valor preditivo negativo de 97%. Ou seja, quando a citologia inicial glandular, na presença de citologia inicial glandular, colposcopia sem alterações, e uma nova citologia colhida no momento da colposcopia for positiva, sugerindo lesão precursora, em 100% dos casos havia de fato uma lesão precursora. Aqui a gente deve fazer uma ressalva que foram apenas 3 casos.
Então, o intervalo de confiança desse 100% é muito amplo e a gente não pode confiar completamente nesse valor preditivo positivo. Já o negativo, que for a maior parte dos casos, já é mais confiável e significa que nessas mulheres que chegaram com citologia de AGC ou adenocarcinoma in situ, sem lesão visível à colposcopia e com citologia colhida no momento da colposcopia negativa, a probabilidade dela não ter doença é de 97%, mostrando que a citologia foi muito útil no Fernandes Figueira nesse período e provavelmente isso pode ser extrapolado para outros centros de patologia cervical no Brasil. Para finalizar, uma mensagem síntese do que eu tentei mostrar nessa apresentação é que não existem fortes evidências a favor de um ou outro procedimento. Em nosso cenário, a citologia endocervical tem se mostrado útil em definir que mulheres devem ser submetidas a um procedimento excisional e quais podem ser seguidas. Muito obrigado.